Uma pergunta que ainda ninguém consegue responder com certeza absoluta é como surgiu o mundo? De onde nós viemos e de onde veio tudo isso? Uma explosão do universo criou toda a vida? Um ser superior e supremo criou tudo o que conhecemos? Hoje iremos contar uma versão diferente dessas. Uma história que começou há muito tempo atrás. Histórias com seres com poderes sobrenaturais e até mesmo monstros com formas estranhas, podendo ter criaturas com até 50 cabeças e outras criaturas medonhas com apenas um olho. Hoje, galera, vocês irão conhecer a origem do mundo segundo a mitologia grega. Se não é inscrito no canal, então se inscreva e, como de costume, é claro, vai deixando logo o seu joinha. E vamos pro vídeo. Puxa a vinheta! O começo de tudo. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E antes de qualquer ciência exata, teorias filosóficas ou livros sagrados para tentar explicar a origem do mundo, várias civilizações antigas já faziam isso há muito tempo. Através da mitologia e das suas próprias crenças populares, eles davam sentido à origem da vida, criando histórias para tentar explicar como tudo começou. E os gregos foram uma dessas civilizações, que há muito tempo atrás acreditavam que o mundo era governado por vários deuses. Os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses, e cada um desses deuses havia uma atribuição específica. Como, por exemplo, havia o deus dos mares, a deusa do amor, o deus do sol e vários outros. E foi nessa época, então, há muito tempo atrás, com os gregos, que vários contos e poemas épicos surgiram para narrar a criação do universo e do mundo através dessas histórias. Então, sem mais enrolações, vamos explicar para vocês como tudo começou, segundo os gregos. No início não existia nada, apenas o caos. Um deus que vivia desde sempre sozinho e reinava sobre o nada. Esse deus vivia isolado, não existia nada à sua volta além de uma enorme escuridão e um vazio sem começo nem fim. O deus Caos viveu assim por séculos, até que um dia, cansado de viver sozinho, resolveu criar algo e dar início ao mundo. Então ele começou criando Gaia, que é a Mãe Terra. Depois ele fez Eros, o amor, Nyx, a noite e por último o Tártaro, que é tipo um inferno grego, as trevas. O reino do Tártaro, o reino das trevas, ficou no lugar mais profundo da Terra, perto do centro da Terra, bem longe da superfície. O Tártaro ficava tão longe quanto a Terra fica dos céus. Tanto é que se deixássemos cair algum objeto da superfície até o Tártaro, ele cairia por 9 dias até chegar nas trevas. E bem no coração do reino de Tártaro ficava o palácio da deusa Nyx, a deusa da noite. O palácio dela era todo envolvido com nuvens pretas, e esse era o local onde a noite ficava escondida durante o dia, para durante a noite sair e se estender sobre a terra. Depois de um tempo, Gaia criou Urano, que seria a representação dos céus, e acabou sendo também a amante de Gaia. Depois disso, Urano e Gaia tiveram 18 filhos, 12 deles nasceram titãs, onde 6 eram homens e 6 eram mulheres, e todos esses titãs tinham uma força gigantesca e uma beleza incrível. Cada titã era representado por um elemento da natureza, como o mar, o frio, o sol, e o mais importante deles era o titã Cronos, o titã do tempo. E como esses titãs então eram filhos de Gaia, eles nasceram nas profundezas dela, que era o Tártaro. E por terem nascido no meio das trevas, eles eram vistos como violentos e assustadores. Gaia e Urano também tiveram mais 3 ciclopes, que eram igual aos titãs, porém eles tinham apenas um olho no meio da testa. Cada um dos ciclopes também dominaram uns elementos, e no caso foram os elementos raios, relâmpagos e trovões. E por último, o casal teve mais 3 filhos, que no caso eram 3 hecatônquiros. Esses hecatônquiros, para quem não sabem, eram monstros com 50 cabeças e até 100 braços. O problema mesmo é que depois desses filhos todos, Urano não gostava de nenhum de seus filhos, pois ele temia que algum deles poderia ficar tão forte que tomaria o seu lugar. Então Urano, sabendo o quão poderoso eram seus filhos, ele os colocou de volta no útero de Gaia, trancando eles nas profundezas do Tártaro. Com isso, Gaia começou a sentir uma dor insuportável que não estava mais aguentando, pois ela não estava suportando aprisionar tantos filhos dentro de si. Então, ela tramou uma vingança. Para vingança, então, ela tentou convencer os filhos a se voltarem contra o pai Urano e lutarem contra a soberania dele. Porém, só um dos filhos aceitou a proposta, e foi o filho Cronos. Então, para o plano de Gaia, ela criou uma enorme foice e deu para Cronos, para que ele conseguisse castrar o pai Urano. E assim foi feito. Cronos então cortou os testículos de Urano e deixou ele incapaz de governar o mundo e de ter outros filhos. Porém, com isso, o sangue de Urano
Urano acabou sendo derramado e se espalhou por todo o mundo, acabando dando origem a outros seres e divindades. Então do sangue que se espalhou nasceram outros deuses, Aleto, Tisífone e Megera, que representavam o ódio, a vingança e a discórdia. Além desses, vieram também Afrodite, a deusa do amor, e outros gigantes. Porém, quando Cronos castrou seu pai, Urano jogou a maldição em cima de Cronos. Eu amaldiçoo, cria desnaturada. Isso que fez contra o seu pai, você há de receber dos seus filhos. Ou seja, ele vai carregar pro resto da vida aquela mesma coisa que ele fez com o pai. Então Urano, como foi traído por Gaia, ele acabou se separando de Gaia, deixando espaço para os seus filhos crescerem e se desenvolverem. E depois disso, então, depois da separação de Urano com Gaia e com os filhos crescendo livremente, que o tempo começou a rodar. O reinado do tempo. Cronos então tomou o lugar do seu pai Urano e agora se tornou soberano, comandando e mandando em tudo. Depois de ter tomado o poder, logo em seguida ele casa com uma de suas irmãs titãs, Reia. Mas assim como seu pai, ele temia que os outros irmãos poderiam tomar o lugar dele. Então ele manteve eles presos no útero da mãe, lá nas profundezas do Tártaro, e deixou a mãe Gaia totalmente furiosa. E Cronos sabia que seu pai tinha derramado aquela profecia sobre ele, ou seja, em algum dia, um de seus filhos tomaria o seu lugar, assim como Cronos fez com seu pai. Então Cronos deu uma ordem para Reia, sua esposa, que a cada vez que ela desse à luz, ela tinha que levar a criança para ele imediatamente, porque ele iria devorar os filhos assim que nascessem. Mas como esses filhos eram filhos de Cronos e neto de Gaia e de Urano, eles nasciam imortais. Então mesmo Cronos comendo eles continuariam vivos para sempre dentro do estômago de Cronos. Ao todos, Cronos e Reia tiveram 5 filhos, e Cronos comeu todos eles. Mas quando Reia estava prestes a dar à luz ao 6º filho, Zeus, ela foi pedir ajuda para os pais dela, para tentar salvar a vida daquele filho. Os pais de Reia eram os mesmos pais de Crono, Gaia e Urano, e eles disseram para ela esconder Zeus nas profundezas de Gaia, em uma caverna dentro da floresta, onde Cronos nunca acharia seu filho. E assim foi feito. Ela escondeu o bebê e deixou ele na responsabilidade de ninfas e fadas da floresta, e Zeus ficou por lá até se tornar adulto. E como Cronos tinha que comer os filhos e sabia que ela estava grávida, Reia entregou para ele uma pedra, fingindo que aquilo era o filho dele. E Cronos acabou engolindo sem perceber nada. É porque Cronos deveria ser gigantão, né? Não era um ser humano normal, não uma pedra. Entendeu? Isso aqui é meu filho? What the fuck, né? E foi então depois que Zeus se tornou adulto, que Gaia conseguiu colocar outro plano de vingança em prática. Agora contra o seu filho Cronos, que teria se tornado a mesma coisa que o pai e dominado o mundo. Zeus sabia que se ele fosse enfrentar o pai sozinho, ele perderia fácil. Então para ganhar essa luta ele precisava de aliados. Então para o plano dar certo, a mãe Gaia e a esposa Reia conseguiu fazer com que Cronos tomasse uma bebida modificada e fez ele vomitar todos os filhos que estavam em seu estômago. E enquanto as duas estavam fazendo isso, Zeus estava indo atrás das forças mais antigas do universo, que estavam presas no reino de Tártaro. E essas forças mais fortes do universo eram aqueles elementos naturais que foram dados para os filhos. E no caso, Zeus foi atrás de ajudar os 3 ciclopes que estavam presos lá no Tártaro. Depois que ele conseguiu libertar os 3 ciclopes, os ciclopes deram para ele os elementos de presente, presenteando Zeus com o poder do trovão, dos relâmpagos e também dos raios. Porque com esses poderes, Zeus ficaria tão forte que conseguiria facilmente deixar surdo, cegar e aniquilar qualquer inimigo. E agora então ele estava preparado para o plano contra o seu pai, o plano de vingança. Agora, além dos ciclopes, Zeus tinha do seu lado os seus 5 irmãos, Hestia, Hera, Deméter, Poseidon e Hades. Com isso então o universo começou a tremer, e uma grande guerra que definiria o destino do mundo estava prestes a começar. Titanomaquia, Cronos versus Zeus. Nessa batalha, Cronos não estava sozinho. Ele tinha ao seu lado os titãs. E como vocês acabaram de ver, Zeus também não estava sozinho. Junto com ele estavam seus irmãos e os Ciclopes. E Zeus tinha como base o Monte Olimpo. Já os titãs, o Monte Otris. Porém, galera, como essa batalha era uma guerra entre imortais, a única forma de vencer a guerra seria trancando o inimigo em algum lugar para sempre. Então a guerra começou e foi chamada de Titanomaquia, e essa guerra durou 10 anos. E durante esse tempo, ambos os lados ficaram várias vezes perto da vitória. Quando os titãs estavam quase sendo derrotados pelo time de Zeus, Cronos usou sua arma secreta, o Tifão, uma arma que representaria o caos. Esse Tifão era um enorme monstro gigante, com um grande poder de destruição, que acabava com tudo ao seu redor. Porém, Zeus, como estava muito forte, conseguiu derrotar o monstro. Porém, mesmo assim, o monstro já havia feito um grande estrago, e essa destruição poderia fazer os deuses perderem a guerra. E foi aí então que Zeus teve a brilhante ideia de libertar os seus outros irmãos, os Hecatônquiros, lembra? Aquelas
aquelas criaturas com 50 cabeças e até 100 braços. Essas criaturas eram monstros temíveis. Somente depois de 10 anos foi assim que Zeus conseguiu ganhar a guerra, mandando Cronos e todos os outros titãs para as profundezas do Tártaro. Depois então que a guerra acabou, o mundo acabou ficando completamente destruído. Zeus então teve a missão de reconstruir o equilíbrio do mundo, e agora incluiu o caos para assim conseguir ter a harmonia perfeita para o mundo. E depois então de fazer isso, a única coisa que restava para ele fazer era dividir o seu domínio, para ele não ser um deus soberano. Então Poseidon ficou com os mares, Hades ficou com o Tártaro, com o mundo inferior, e Zeus ficou com os céus e rei supremo de toda a humanidade. E dessa forma, galera, que se começava a história da humanidade segundo os gregos. O mundo agora estava feito. Existem várias histórias sobre a criação do mundo, e essa foi a história dos gregos, que surgiu há milhares de anos atrás, quando as histórias que conhecemos hoje não existiam. E como já falamos, galera, essa foi a história dos gregos, mas tem as dos romanos, tem as dos egípcios, tem a dos cristãos. Existem várias outras histórias que explicam a origem do mundo, cada um com sua versão. Então, se vocês acharam esse vídeo interessante e legal, deixa nos comentários outras mitologias que podemos abordar. Comente aí qual mitologia vocês querem descobrir a origem do mundo, vocês querem entender mais das histórias e tudo mais. Lembrando também que a gente quer fazer mais vídeos sobre mitologia grega, então deixa aqui embaixo o que vocês querem. Quer que a gente explica os deuses, quais são os deuses mais fortes? Algumas histórias que rolavam lá. Não sei. Porque dessa história deve ter outras, né? Que É depois... óbvio, esse só foi o início. Deixa aqui embaixo a sua sugestão. E não se esqueça também de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e querem mais vídeos assim. Siga a gente no Instagram também, Dani Molo Lucas Marques, e você sabia vídeos. E também se inscrevam no canal se não é inscrito mais uma vez. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Veja o vídeo de ontem ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Demorou? Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Valeu!